Neste vídeo eu vou mostrar como gravar o seu próprio repertório de aberturas, como montar o seu próprio repertório de aberturas. O mais importante no princípio é você saber se você gosta de uma abertura aberta, fechada, simétrica ou irregular. Isso quer dizer a respeito do tipo de posição que vai dar em cada forma que você vai começar o jogo. Vamos ver alguns exemplos para ficar claro que tipo de posição são essas que eu estou falando. Este é um exemplo de posição aberta, onde há bastantes colunas e diagonais para as peças atuarem. Este é um exemplo de posição fechada, onde normalmente o centro está todo bloqueado, ou até mais. Há um bloqueio completo central e as peças já não têm aquela mobilidade da posição aberta. Bem mais difícil manobrar, os cavalos ganham um pouco mais de valor. Esta é a posição simétrica, onde os peões geralmente estão nas mesmas colunas e nenhum dos dois tem ganho de espaço. O centro controlado, um peão parando o outro, ou às vezes até mais, ou dois peões, por exemplo, em F, e fica uma estrutura bem fixa e bem travada, mas não totalmente bloqueada como na fechada. E por último, a estrutura muito irregular, né? Com peões não tanto simétricos, peões dobrados. É muito importante essa parte de escolher o tipo de posição que você gosta de jogar. Muitos treinadores usam o seu próprio repertório de abertura para apresentar para o aluno, para introduzir o aluno. A maioria fala comigo que a vantagem é que são as posições que ele mais conhece. Mas como são iniciantes, ou jogadores de nível médio, não precisa você ter um conhecimento tão grande assim para você introduzir a pessoa na abertura, porque o trabalho todo vai ser mais dela mesmo e para o resto da vida, como nós vamos ver daqui para frente. Então, eu já peguei alunos que só de mudar o repertório de abertura deles, ele teve uma melhora no jogo assim, impressionante, porque cada jogador tem um estilo, um tipo de posição que ele gosta de jogar, e é um dos grandes segredos do xadrez. Você trazer o adversário para o seu campo, para o tipo de posição que te agrada, para o tipo de jogo que você gosta. Nós vamos ver agora como montar, como iniciar esse repertório e como ir aumentando ele pouco a pouco. É mais simples começar a montar o repertório de pretas, porque de brancas você sempre pode optar por vários esquemas, é bem mais simples, como você começa jogando, de escolher o que você quer fazer. Basicamente, a gente começa achando uma linha contra peão do rei, que é o mais jogado, nesse estilo que eu falei lá antes. Aqui sim, a gente pode copiar o repertório de algum jogador que vai ter um estilo parecido com o nosso. Então, um jogador mais técnico como o Fischer, um jogador mais agressivo como o Tal, um jogador mais posicional como o Petrosian. Você pode olhar o que ele faz e copiar o repertório ou alguma das ideias que ele usa para chegar nas posições que ele mais gosta. Basicamente, contra E4, as pretas podem responder de uma forma para tentar ficar simétrico, para ficar sem vantagem de espaço para nenhum dos lados, de uma forma para ficar bloqueado. Por exemplo, com E5 vai ficar geralmente mais simétrico, ou mais aberto, dependendo do que o branco fizer. A francesa, por exemplo, vai levar geralmente a posições mais bloqueadas. Eu falei que não tem jeito de você saber só um tipo,
porque o branco tem muitas opções de escolha, né? Aqui, por exemplo, o branco pode tomar e nós vamos ter que ter algum conhecimento de posição simétrica também. Claro que o preto tem a opção de tomar sim, mas aí você começa a fazer muitas concessões se você jogar de uma forma muito passiva ou dando muito tempo para o adversário, como aqui, deixando ele já jogar um cavalo C3 só para você não ficar na posição com o centro bloqueado. Qualquer dessas que você escolher vai ter muito trabalho. E outro erro muito comum é a pessoa escolher, por exemplo, a defesa siciliana como uma linha principal dela e depois falar, não, a siciliana é horrível, eu sempre perco a siciliana, eu vou passar a jogar a escandinava. Nossa, a escandinava é péssima, eu exponho a dama, a pessoa ataca a dama muito rápido aqui, eu vou jogar Alequim. Depois eu vou jogar peão do rei. E ela fica nessa eterna mudança e nunca chega a nenhum repertório fixo. As pessoas às vezes falam assim, mas o Magnus Carlsen joga tudo. Se a gente fosse Magnus Carlsen, primeiro a gente poderia jogar tudo. E depois ele é um jogador profissional que tem gente que prepara, tem aula desde novo, por isso que ele pode jogar muitas aberturas. E mais, comigo também falam muito, mas você usa um monte de abertura também. Eu jogo todas as aberturas que meus alunos atuais estão estudando, tanto em torneio como na internet, para aprofundar na linha e para poder mostrar para eles como que joga de posição, qual o tipo de dificuldade que tem. Por isso que eu jogo muito. Meu objetivo é mais ensinar as pessoas do que conseguir resultados muito bons em torneios para mim mesmo. Então acaba que eu jogo o repertório dos meus alunos do momento. Então aqui, você de pretas vai escolher uma linha. Eu vou colocar a siciliana aqui só para simplificar. Então você vai jogar a defesa siciliana contra E4. E contra D4, ou outra linha qualquer, tipo cavalo F3, G3, C4, que é a inglesa, eu vou jogar como o Bob Fischer, por exemplo, que é o que eu vou usar como padrão aqui. Vou jogar sempre fianquetando na ala do rei. Sempre esse tipo de estrutura, por exemplo. Não precisa ser forçadamente isso. Então, por exemplo, se eu quiser, eu vou sempre tentar levar para a estrutura com peão central. Assim, por exemplo. Seja se o adversário jogou inglesa, seja se o adversário jogou peão da dama, seja se ele jogou cavalo F3 e a tentativa de um fianqueto, eu vou sempre tentar jogar com o peão central. Então peão do rei siciliano, claro que vai ser que você escolher, peão da dama, a índia do rei seria o repertório do Bob Fischer. E se ele jogar outra coisa? E se ele fizer outra coisa? Claro que as brancas aí podem optar por 1 bilhão de continuações, né? Então, por exemplo, eu quero jogar uma siciliana, eu vou ter que conhecer muitas sicilianas, por exemplo, o Gambito Morra, por exemplo, a variante fechada, sem jogar D4. Mas meu objetivo é chegar em alguma das linhas principais. Paulsen, Najdorf, Taimanov, Kahn. Essa aqui que eu estou seguindo agora, cavalo F6, cavalo C3, A6, é a famosa variante Najdorf da defesa siciliana. Minha linha principal vai ser essa, eu vou querer chegar nela sempre. Se eu conseguir, ótimo. Se eu não conseguir, pouco a pouco eu vou fechando meu repertório inteiro. Por exemplo, se a pessoa jogar F4,
Primeira vez que alguém me jogar isso, eu falo, nossa, e agora? Não sei. Eu vou olhando as partidas no banco de dados, vou preparando. Quando a pessoa jogar F4, eu já sei o que fazer contra. E contra qualquer coisa. Como, por exemplo, quando o seu adversário jogar B3, por exemplo. Alguns lances, a gente acaba nem estudando eles direito, porque eles não vão ser um lance muito usado, ou praticamente ninguém vai jogar, tipo um A4 aquele. Nesse caso, a gente vai usar os conceitos mesmo. E se alguém jogar isso algum dia com a gente, vai ficar para lembrar. Principalmente em eventos, a gente lembra muito do que ocorreu nas partidas. D4 vai ter o mesmo problema. O preto vai querer levar, por exemplo, a Índia do Rei, igual eu falei. Mas e se ele jogar uma Trombovski? Mesma coisa da outra. O que eu quero chegar, por exemplo, no caso do Bob Fischer, é na Índia do Rei. Ele quer chegar nessa posição aqui. Sempre que ele puder, ele vai tentar chegar nessa posição, né? Que é, vocês vão olhar no banco de dados, foi a posição que ele mais jogou. Mas é obrigado a entrar nisso? Não. A pessoa pode jogar Trombovski, como mostrei. Pode jogar várias linhas da Índia do Rei, tipo a Semish, que é com F3, tipo o ataque dos 4 peões, que é com F4. E de preta você vai ter que ir estudando cada linha dessas. A recomendação é de acordo com o que elas foram aparecendo, aquele adversário que sempre joga com você daquele jeito, e evoluindo a partir daí. E de brancas, nós vamos jogar, por exemplo, peão do rei. Pode ser peão do rei, pode ser peão da dama, pode ser uma inglesa, pode ser a linha que você escolher, que você se sinta confortável nela. Mas vai ser o mesmo trabalho, até diminuído para as brancas, mas muito trabalho. Por exemplo, o Bob Fischer gostava de ir para Ruy Lopes, a variante normal da Ruy Lopes. Então, o intuito dele era chegar aqui. Mas se o adversário jogasse siciliana, então de brancas eu vou ter que ter uma linha para peão do rei, uma linha para siciliana, uma linha para Alekhine, uma linha para Caro-Kann, uma linha para francesa, uma linha para escandinava, e inclusive para as que não forem para Ruy Lopes, que é a que eu mais sei e que eu quero que entre. Por exemplo, na Petrov ou na Philidor. Então, como vocês estão vendo, gente, é uma trabalheira imensa mesmo. Por isso que eu disse no princípio que é o trabalho de cada um mesmo. Você começa do zero, escolhe a linha de pretas contra peão do rei e a linha de pretas contra peão da dama, e tenta levar sempre para aquele tipo de posição, se for possível. Se o adversário vier com uma bird, por exemplo, você vai preparar a bird. Mas por que você não vai começar com a bird? Porque a maioria das partidas vão começar com o peão do rei ou o peão da dama. Então você começa por essas que são realmente as mais jogadas. Você não precisa escolher o repertório só de um jogador. Por exemplo, você pode pegar o repertório de um de pretas e outro de brancas, ou de peão da dama, as linhas, por exemplo, que o tal joga, de pretas, e peão do rei, as linhas que o Movsesian, por exemplo, um jogador bem agressivo, Morozevich, jogue. E de brancas, se você pegar de outro jogador bem agressivo que você gosta, tipo Fia, brasileiro Fia, e por aí vai. Mas só para ficar claro como seria, né, ou se você quiser se basear só em um, você vai no banco de dados, na maior base que você conseguir, online ou sem ser online, por exemplo aqui, busca a partida do jogador que você quer espelhar. Por exemplo, eu vou espelhar o Fischer, Bob Fischer, e pega uma parte da carreira dele. Você vai aparecer os anos aí, você vai pegar uma fase que ele jogou muito, ou que estava muito bem, que ele conseguiu ótimos resultados,
e por aí vai. Eu, por exemplo, vou pegar aqui o Fischer em 1959, que é uma época que o jogo dele cresceu muito, e a partir de 60 deu uns espaços muito grandes entre os torneios que ele jogou. Então aqui está o Bob Fischer, começou lá em 1955, está bem novinho. Eu vou pegar ele aqui em 1959, no torneio de Mar del Plata, depois o Zurique. O que você pode fazer é dar uma olhada geral. Então, por exemplo, o Fischer jogou contra o Ema, chame Ema, E4, e o Ema veio com uma Ninzovit. O Fischer jogou desse jeito aí. Não é uma abertura tão complicada, mas com certeza já devia estar preparado. Na rodada 2, com Luiz Augusto Sanches, agora de pretas. Vou virar aqui para vocês verem do lado do Fischer. Ele jogou tipo uma Índia do Rei. Tipo não, né? Uma Índia do Rei de pretas contra peão da dama. Na verdade aqui começou com cavalo F3 e ele empurrou para Índia do Rei. De brancas contra o Pashman, o Fischer jogou E4. Então a gente está vendo um padrão repetido e foi para Ruy Lopes, que ele tanto adorava. De brancas, uma Ruy Lopes. Contra o brasileiro João Souza Mendes, de pretas, contra D4, ele foi para a Índia do Rei, que era a linha favorita dele, contra peão da dama, contra C4, contra cavalo F3. Depois jogou com Letelier, foi campeão chileno, acho que foi campeão até mundial do Letelier. E foi, o Fischer abriu de peão do Rei, como sempre, foi para Ruy Lopes. Jogou depois de pretas contra o argentino, Rodolfo Argentino, e jogou a sua famosa siciliana. Não caiu na Najdorf que ele tanto gostava, mas obviamente ele estava preparado. Como eu falei antes, né, gente, vamos supor que você vai jogar e cai essa linha pela primeira vez. Você vai estudar ela. Se não me engano, se chama Moscou. Se alguém souber, coloca no comentário, por favor. Mas eu chamo essa de variante do cheque. Aqui contra o Chocron, a partilhar muito famosa. O adversário jogou peão do Rei com cavalo C6. Lá vai o Fischer para Ruy Lopes. Depois com o grande Najdorf de pretas. Adivinhe, começou como uma inglesa e o Fischer jogou tipo uma Índia do Rei mais uma vez. Agora o Fischer de brancas na rodada 9 já, contra o Raul Sanguinetti. De novo chegou na sua amada Ruy Lopes contra o peão do Rei E4 E5. Depois com o Pionic, ele de pretas, uma siciliana, e aí foi para Najdorf, que é o que ele queria. Então o que eu estava falando, gente? Você quer que vá para essa linha, não é obrigado, mas pouco a pouco você vai fechando todo o repertório. Mas eu recomendo realmente estudar as linhas principais que você quer que entre primeiro. O Fischer de brancas, o adversário jogou siciliana, foi para essa linha aí tipo formação Marox, que era o Roseto. Mar del Plata, o Fischer de pretas agora ainda, rodada 13, contra o Bernardo Vélix. De novo, uma Índia do Rei, começou como inglês e foi na posição tipo Índia do Rei. Rodada 14, com Júlio Bobolchan, E4, então não muda. Vão me mostrar, ele jogou outras coisas, mas na maioria de brancas era E4. Rodada 15 do Mar del Plata contra o Ivikov. Índia do Rei contra o peão da dama, aí já é uma Semish, né? Outra linha da Índia do Rei. Contra o Walter, agora outro torneio de Zurique. Essa partida aí, se não me engano, está até nos minhas melhores 60 partidas. O Walter abriu dia 4
e ele jogou uma siciliana. Ele inverteu a ordem nessa linha e acabou ficando muito mal. Claro que depois ele consertou e melhorou a linha. Aqui contra o Bente, o que ele jogou? E4, que é a linha dele. O adversário jogou uma siciliana. De pretas, o Olaf jogou C4, foi uma índia do rei. De brancas, o Fischer jogou E4, foi uma siciliana. De pretas, o Fischer jogou contra E4, siciliana. Então E4 siciliana, D4 índia do rei de pretas, né? Aqui é uma linha que nós já vimos antes, um pouquinho diferente aí. De brancas, o Fischer jogou E4. Mas agora o adversário foi e jogou C6. E aí? O Fischer só estava jogando contra a siciliana. Ele tem que estar preparado contra a siciliana, contra Caro-Kann, contra Alekhine, contra qualquer coisa que a pessoa possa jogar com E4. Vai lá. E4, siciliana de novo. Agora o adversário jogou essa linha com a dama D4. O Andreas Duckstein. De brancas, E4, E5. Vou levar para minha Ruy Lopes. Vamos ver só se pinta uma diferente aqui. Aqui o Fischer jogou outra índia do rei, como a gente pode ver. Mas só para vocês entenderem, né? O Fischer está de brancas aqui. Ele vai ter que saber a siciliana como foi nessa partida. Você buscando no banco de dados, você vai saber a Alekhine, a moderna, o G6. E como que a gente faz isso? Pouco a pouco, né, gente? Então, palavra final. É melhor você formar esse repertório igual o Fischer fez. Contra E4 de brancas. Saber a siciliana, a defesa siciliana e a Ruy Lopes, uma linha. E de pretas, jogar siciliana, né? De pretas ele usa siciliana Najdorf, geralmente se conseguir chegar lá. Ou a índia do rei, por caso das outras, né? Que é fianquetado do lado de cá. Esse seria uma forma ideal e bem simples de começar e depois ir agregando todas as aberturas pouco a pouco. Pode ser até copiando o seu jogador favorito ou olhando no banco de dados alguma coisa que você acha interessante. Eu gosto muito dessa primeira olhada que nós demos, que é uma espécie de uma pincelada geral, para ver se era aquilo mesmo que eu gosto, se é o tipo de posição que está dando, como que a pessoa jogou, como o grande mestre jogou. Mas tem um recurso no Fritz, no Jazzbase, nos programas de Jazzbase, que é o book. Então você pode pegar e aí você vai fazer o seguinte: eu vou pegar o Fischer só de brancas, é só desmarcar aqui o Ignore Colors e vou pegar, em vez de pegar todas as partidas dele, eu vou pegar só as partidas que ele jogou de brancas. E eu não recomendo você pegar a carreira todo jogador, que principalmente jogadores profissionais costumam mudar ao repertório e acrescentando alguma linha, passa a jogar 2, 3 linhas. Claro, né? A pessoa com 30 anos, 40 anos de carreira, ela vai mudar um pouco o repertório. Como que é esse recurso do book aí? Você vai pegar, por exemplo, eu escolhi o ano de 1959, pode ser 3 anos, 2 anos, mas vamos pegar o 1959 aqui e marcar todas as partidas desse ano, desses 2 anos, desses 3 anos. Vou pegar essa só de exemplo e você vai clicar com o botão direito do mouse e vai escolher essa opção aqui, ó, Selection to Book. E ele vai fazer esse repertório para mim. Vai me colocar ele prontinho. Aqui são todas as partidas que o Fischer jogou naquele período. São 28. As 28 foram E4. Para quem fala, não dá para ficar fazendo o repertório igual deles, né? Tá aí o exemplo que dá, sim. Bob Fischer, super campeão. De brancos ele jogou E4. 10 adversários jogaram C5. 9 adversários jogaram E5. Um jogou Caro-Kann e um jogou cavalo C6. E você pode seguir em qualquer uma dessas linhas. Por exemplo, contra E5, o Fischer sempre jogou cavalo F3,
Todos os adversários jogaram cavalo C6 e ele sempre entrou na Ruy Lopes em todas as linhas. Aqui embaixo dá até a porcentagem, né? Ganhou 5, empatou 1 e perdeu 3. Caro-Kann foram 8 partidas. Ele jogou quase todas cavalo C3. Em uma ele jogou cavalo F3. A linha principal era cavalo C3, D5. Olha como que repete, né? Cavalo F3. Um adversário jogou bicho G4 e o outro cavalo F6. E assim se vai, né? Você vai seguindo. Você deixa isso aí salvo para você conseguir sempre ir vendo o que você vai jogar. Mas a gente vai ver que nós vamos montar o nosso próprio disso também. Então, eu vou fazer a mesma coisa de pretas, né? Eu vou pegar todos os partidos do ficha. Então, copiar, colar aqui. Recortar, colar na verdade. E agora eu vou fazer a mesma coisa de pretas. Vou pegar as partidas dele de 1959. Podia ser mais, mas vamos fazer assim só para vocês entenderem. E vou pegar desse torneio de Mar del Plata. Na verdade ali eu acho que eu não peguei todas de 59 não, mas tudo bem. Aqui eu vou pegar todas de 59, de pretas. Não acho que eu peguei só do Mar del Plata na outra, mas eu sei que vocês entenderam. Vou lá. Vai dar mais partidas aqui agora de pretas, né? Porque eu na verdade tirei algumas de branco sem querer. Até segura no shift e vai baixando a setinha que ele marca todas. Até 1959. Selection to Book. Agora eu ficha de pretas contra E4. Eu peguei a ficha só de pretas. Minha ficha está muito variada aí para o meu gosto. Não, né? Aqui eu não peguei. Eu peguei das duas cores, por isso tem aquele monte de linha ali. E4, E5, nada disso, né, gente? Vamos lá. Eu esqueci de desmarcar aqui, ou marcar. Ignore colors. Desmarcar. Esqueci de desmarcar. Vamos lá fazer o mesmo processo de novo. Agora eu vou pegar todas de 1959. Vamos mais rápido agora. Foi. Até essa. Segura o shift e marca a setinha. Seleção para o livro de pretas. Contra E4. Ele jogou 17 partidas, 17 sicilianas. Sempre tentar levar para Najdorf. E dessas 17, 13 ele conseguiu levar para Najdorf e jogaram com ele mais bispo G5, depois bispo C4 e depois bispo E2. Também tem as variantes da época de moda, né? Jogaram bispo B5 cheque 2 vezes e C3 uma vez, que é a variante Alapim. Contra D4, uma vez o Fischer jogou D5. Em todas as outras foi cavalo F6, C4, G6. Olha que interessante aqui. 11, além daquela, caíram na Índia do Rei por inversão ou direto, né? Então ele vai jogar essa posição que ele gostava de jogar, né? Então aqui está o repertório dele. De brancas, eu fiz só pegando as partidas de brancas e de pretas, né? Na verdade, se jogar cavalo F3, C4, como nós já vimos, vai para a Índia do Rei também, que era o que ele jogava. Então, feito isso, como eu falei, não precisa ser só de um jogador, mas de um que você gostar. Pegar uma certa época dele, vai ficar até mais fácil de vocês formarem o repertório. Como organizar toda essa confusão, né? Você vai criar primeiro um arquivo para você. Então, por exemplo, eu vou criar aqui um arquivo. Estou preparando aqui o vídeo do FIR
Cada partida espetacular, breve vai sair. Mas vamos lá. Eu vou criar aqui um arquivo MonsterTube e vou fazer de um jeito que dá para fazer no Fritz, nos programas da TiaSbase, no próprio TiaSbase, que no TiaSbase tem um jeito de fazer mais elaborado, mas vocês vão ver que isso aqui é mais do que suficiente, né? MonsterTube, faltou um R ali. Eu criei um arquivo vazio aqui, aí eu vou pegar e vamos supor que eu vou montar esse repertório do Fischer. Então, de brancas. Vou criar aqui em julho mesmo. Rui Lopes. Pode pôr até assim, ó. Não vou pôr Rui Lopes mesmo para não complicar, né? Rui Lopes. Eu sempre escrevo Rui Lopes com S. Brancas. E vou criar um siciliano que é a mais jogada. Siciliana, pode ser o contrário também, pode pôr brancas e siciliano do jeito que vocês acharem melhor. Não aí, né, Júlia? Aqui. E de pretas eu quero jogar contra E4. Vou fazer igual do Fischer para vocês ficarem bem compreensíveis. Quero jogar siciliano. Salve aqui. Knight off. Siciliano, Naidorf, pretas e contra peão da dama, a defesa índio do rei. Pretas. Esse aqui seria o meu repertório inicial. Aí vem sempre aquelas perguntas: e se jogar isso, se jogar aquilo? Se alguém de brancas jogar comigo aqui a Petrov, eu vou incluir uma linha Petrov. Como que eu vou jogar? Por exemplo, um D4 mesmo. Vou pegar no book ou alguma partida de alguém, né? Vou jogar essa variante aí, por exemplo. E vou salvar aqui, né? Como Petrov brancas. Isso aqui vai aumentando de acordo com o que você for estudando nas aberturas. Para que a gente faz isso? A pessoa joga comigo depois daqui 3 meses uma Petrov, eu venho aqui e olho o que eu estudei da Petrov. Pode ser do jeito que eu estou colocando aqui, ou você pode até colocar uma partida modelo da Petrov, do Fischer que você quer jogar, e você renomeia assim mesmo. Mas o ideal mesmo é que depois você comece a substituir isso aqui por partidas suas mesmo, para você podendo memorizar tudo que você jogou, todas as linhas que você usou vão ficando salvas aqui
o conselho é sempre aumentando o repertório pouco a pouco, né, gente? Ah, mas aqui não tem nada, porque a gente está começando o nosso repertório. Então, por exemplo, nas brancas aqui, tem Ruy Lopes, Siciliana e Petrov. Vai entrar aqui Caro-Kann, Alekhine, e eu vou colocando aquele estudo ali, que depois vai virar a mesma coisa com partidas suas mesmo. Se vocês quiserem, vocês podem até incluir a Petrov dentro da Ruy Lopes, por exemplo, para não ficar um arquivo muito gigantesco. Mas eu recomendo até fazer separado. Quando você tiver com um repertório já bem grande, com muitas linhas já incluídas, você pode separar o arquivo de brancas, né? MonsterTube brancas e MonsterTube pretas, por exemplo. E se tiver muito grande, por exemplo, ali, quando você já tiver com um repertório bem avançado mesmo, você pode criar várias pastas, né? Uma só da Siciliana, por exemplo. Você vai abrir uma Monster Siciliana, por exemplo, ou simplesmente Siciliana. E aí você vai colocar só as sicilianas de brancas, por exemplo. Siciliana brancas e só siciliana pretas, por exemplo. Eu vou mostrar um exemplo meu aqui mesmo. E4 e E5 brancas e E4 e E5 pretas. Então, um repertório para E4, baseado no Nigel Davis aqui, e um repertório para E4 e E5 de pretas. Ou, por exemplo, na Ruy Lopes de brancas e Ruy Lopes de pretas. Esse repertório aqui, por exemplo, é meu mesmo, né? O que eu vou jogar de Ruy Lopes com brancas e o que eu vou jogar de contra Ruy Lopes com pretas. Eu chamei o arquivo de Ruy brancas e Ruy pretas. Então, começa com um arquivo bem simplesinho e vai aumentando ele e depois pode dividir. É muito fácil dividir nos programas da TiaSBase, né, gente? Porque basta, por exemplo, eu criar o arquivo. Como é que eu pus mesmo aqui? Tem um recente aqui. MonsterTube, não, coloquei o meu nome. Então aqui, eu tinha que colocar MonsterTube abertura, que eu já tinha um MonsterTube partidas ali, né? Então aqui, ele está assim. Se eu quiser copiar isso para um arquivo só de Ruy Lopes, é só clicar com o botão da direita, editar, copiar e colar lá no novo que eu fiz, né? Para qualquer um. Dando uma visão geral aqui do Fritz, quem vai usar pelo Fritz é a mesma coisa, né? File, Open Database. Você vai abrir a base de dados que você quer para trabalhar. Então, por exemplo, File, Open, e vou abrir a Mega Database, por exemplo, para fazer tudo aquilo que nós fizemos ali com a própria Mega Database. Mesma coisa, né? Buscar, filtrar as partidas, Bob Fischer, cor, vai ser idêntico ao processo explicado lá. E para criar o novo arquivo, pode ser nesse atalho aqui em cima, ou pode ser New, e mesma coisa, vai colocar lá qual vai ser o nome do arquivo que você vai colocar, em qual pasta que você vai colocar. Por exemplo, João Brancas, João Pretas, para pôr o repertório de brancas e pretas separado. No princípio acho que nem é necessário, mas se você já quiser organizar assim, tudo bem. O conselho final, as considerações finais aqui, gente, é a seguinte: evite ficar pulando de abertura desnecessariamente, estudar uma, depois estudar outra, depois estudar outra. O que mais acontece quando tem começando é falar: nossa, essa Caro-Kann é horrorosa, essa francesa não presta. Toda abertura vai dar muito trabalho para você estudar, preparar e montar. Claro que se a abertura não está funcionando para você, exemplo, eu estou jogando a siciliana e está dando tudo errado para mim, eu vou mudar para outra.
para cair numa posição mais do meu gosto. Mas não adianta eu achar que o problema é o peão do rei, depois achar que o problema é a carocã, depois achar que o problema é a francesa, e depois achar que o problema é a inglesa, e aí por diante. Já é um trabalho épico. E mesmo jogadores do nível dos primeiros do Brasil, eles estão sempre preparando e sempre melhorando seu repertório. Estou falando do nível do Brasil, mas Magnus Carlsen, todos os jogadores, a diferença aí é a profundidade, né? A nossa Ruy Lopes, por exemplo, ela vai até o lance 6. Né? Essa siciliana aqui, por exemplo, que eu estava estudando, ela está indo para mim aqui até o lance 10, mais ou menos. Mas para a pessoa que está começando, não vai chegar até aí. Um grande mestre, por exemplo, vai até rir dessa preparação minha aí, que ele vai muito na frente disso aí. Como eu disse, o que eu preparo para meus alunos, eu chego no nível que eles estão. É muito útil, se vocês puderem, comprar um livro específico daquela abertura que vocês gostam, ou um vídeo, ou contratar alguém para treinar. Pessoal, não posso pagar, fica muito caro. Contrata um treinador, por exemplo, eu quero estudar defesa siciliana, me faz um pacote para mim aprender as noções, o básico de alguma partida. Então, por exemplo, 8 aulas. No meu caso, por exemplo, eu faria uma aula semanal para a pessoa, a gente veria algumas partidas, se sobrasse algum tempo até jogaria a linha para aprofundar um pouquinho nela. E é bem útil sim fazer isso, que uma pessoa de fora às vezes pode ajudar muito. Ou, caso quem não possa, pegar um desses vídeos da internet, até mesmo tem um monte, aprender o básico ali e começar a jogar e sempre acertando, incluindo as linhas que jogou. Um erro muito comum na internet é jogar, abandonar e jogar outra, abandonar e jogar outra. É muito bom para acertar a abertura, partidas mais rápidas. Só para que o cara fica jogando blitz? Ele joga só para treinar a própria abertura. Então, os conselhos finais são esses. É um árduo trabalho, mas é bem legal e pouco a pouco você vai ficando com um repertório cada vez mais consistente. Nunca com um repertório perfeito, sempre vai ter alguma coisa para melhorar. Começa pelas mais jogadas e vai incluindo as outras. Eu recomendo também quem joga em clube, quem joga em torneios, e incluindo aquelas que você enfrentou ou aquelas que estão te trazendo muita dificuldade na internet, vai incluindo elas primeiro. Qualquer dúvida, deixa aí no comentário que a gente responde com o maior prazer. Valeu, espero que eu tenha ajudado a vocês na formação do repertório. Só um último aviso, quem já tem alguma coisa pronta, pode seguir, obviamente, onde já está. Valeu, pessoal. Espero que tenha ajudado.